Boa tarde, Family Church, boa tarde, amigos. Sintam-se abraçados nesse início de tarde, nesse primeiro dia da semana. O Salmo 92 fala assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a sua bondade e à noite a sua fidelidade. Apesar de todo esse tempo diferente que temos vivido, nós temos experimentado a cada dia a bondade do Senhor e a fidelidade do Senhor. E o salmista então nos encoraja a cantar, a louvar, a adorar sobre essa bondade e essa fidelidade. E é isso que vamos fazer aqui nesse momento. Vamos adorar, celebrar a esse Deus maravilhoso que tem sido bom, que tem sido fiel. Aquieta a sua alma, aquieta o seu coração, sente, relaxe, chame a sua família ou se você está sozinho e conecte-se agora com o Senhor. Conecte-se com Deus e juntos vamos render graças a esse Deus maravilhoso. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, te ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Jesus. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós O caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Se você livre,
cante, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só se você me cante. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Cante isso. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus grande e poderoso, um Deus que nos faz filhos, um Deus que nos ama, um Deus que veio a esse mundo, morreu e ressuscitou por mim e por você. Nós servimos a esse Deus, um Deus que nós podemos cantar: eu não sou mais escravo do medo. Independente da situação que nós estamos passando, nós temos um Pai, nós temos um Deus. Em João, capítulo 14, Jesus disse assim a seus discípulos: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas e muitas moradas, e eu estarei lá. E muitas vezes nós perguntamos, assim como os discípulos também perguntaram: mas como nós iremos até onde o Senhor estará? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecem também ao Pai. Jesus, Ele é esse caminho. Então cante forte onde você estiver. Abre o mar pra eu passar.
escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluias. Bom dia, Family Church! Que alegria estar aqui esta manhã para participar junto com você desse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E nesse momento nós iremos o adorá-lo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e queremos deixar então um versículo da palavra do Senhor ao seu coração. Está em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande tem sido a fidelidade de Deus para com a minha e com a sua vida. Por isso, hoje, nós temos condições de trazer os nossos dízimos, dar as nossas ofertas, porque a misericórdia dele tem se renovado todas as manhãs sobre as nossas vidas. E ele tem nos abençoado e nos prosperado. Porém, para muitos o presente é incerto e o futuro é duvidoso. Mas eu quero que você creia e olhe para o passado e traga à memória tudo o que Deus tem feito por você. Traga à sua memória quanto Deus tem te abençoado e quanto Ele tem sido fiel para com você. Eu e minha família temos muitos momentos na nossa história onde Deus foi grandemente fiel para conosco, que nos honrou em todos os aspectos da nossa vida. E Ele irá honrá-los. Então, traga a memória. Pense, lembra de quanto Deus tem sido bom para com você. E nós queremos nesse momento orar pela sua vida. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel com as famílias desta igreja. Pai, abençoe a cada um, que com o seu coração alegre estará trazendo os dízimos e as ofertas. Senhor, os abençoe ainda mais, Pai. Porém, para muitos, ó Deus, o presente é incerto, o futuro é duvidoso e eles não sabem o que será o amanhã. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha agora, Senhor, encher o coração dessas famílias e que eles venham se encher de fé e venham se lembrar de quanto o Senhor tem os abençoado, de quanto o Senhor tem sido fiel a todos os dias da vida deles. O Senhor não foi apenas fiel no passado, o Senhor é fiel no presente e será fiel eternamente. Porque o Senhor não age apenas em fidelidade, o Senhor é fiel. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um que está vendo, ó Senhor, agora, nesse momento, a cada um que está, ó Deus, passando por dificuldade, Senhor, que a Tua boa mão seja sobre todas as nossas famílias e que as dificuldades que estamos encontrando nesse momento sejam, ó Deus, oportunidades para que o Senhor venha manifestar a Sua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não
ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, que Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua descendência. Que você tenha hoje um dia de paz, de alegria na sua casa, que Deus esteja trazendo renovação das suas forças, que Deus esteja trazendo saúde sobre a sua casa, que o Senhor esteja abençoando você nesse dia. Quero dar continuidade à série de mensagens sobre a família, no desejo que a sua família seja uma família que inspire, que a sua descendência seja uma descendência abençoada e abençoadora. E o tema de hoje é vencendo os pecados familiares. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E Romanos 6, 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você sabe que pecado é desobedecer a Deus, é sermos desobedientes à vontade de Deus, é fazermos algo que fere o coração de Deus. E a palavra de Deus é clara em dizer que todos nós somos pecadores. Não há um justo, não há um sequer. Sim, pecado é universal, atingiu toda a raça humana. É um dos piores vírus que temos na nossa vida. Pior que o Covid-19. Não há nada pior do que o pecado. Só o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. E nós que estamos em Jesus, já estamos perdoados, estamos salvos, nosso nome já está escrito no livro da vida, somos novas criaturas e caminhamos realmente no desejo de fazermos a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós erramos. E hoje eu quero chamar a sua atenção para alguns pecados que podemos cometer contra a nossa família. Primeira coisa que eu quero te dizer é que o pecado praticado, ou os pecados, produzem consequência na nossa vida. Eu li a história de um garoto bem peralta, bem bagunceiro, bem cheio de energia, que a mãe dele não conseguia controlar esse garoto. Depois de muitas tentativas frustrantes de corrigir e disciplinar o menino, a mãe resolveu mexer em algo
que se destacava como uma característica singular dessa criança: o seu lado narcisista. Ela havia presenteado o filho com uma foto dele, a qual foi ampliada e colocada num pôster enorme no seu próprio quarto. O rapazinho amava aquele quadro e quase adorava a si mesmo. Assim sendo, a sua mãe, decidida a fazê-lo repensar na sua rebeldia, ameaçou dizendo que, a partir daquele momento, ela pregaria uma taxinha no pôster do menino a cada ato de desobediência dele. E num certo dia, o menino entrou em seu quarto e surpreendeu-se porque quase não conseguia enxergar o seu próprio rosto no pôster. Tamanha era a quantidade de taxinhas fincadas naquele quadro. O choque causado pela cena ajudou a perceber o quanto ele vinha errando e magoando o coração da sua própria mãe. Sinceramente arrependido, o garoto pediu perdão por ter falhado tanto e disse quanto ele gostaria de agir de forma diferente, o que fez com que a sua mãe não apenas o perdoasse, mas também removesse todas aquelas taxinhas. Contudo, o quadro ficou cheio de furinhos. Moral da história: os nossos erros, ainda que perdoados, deixam consequências. Temos que ter o entendimento de, apesar de servirmos a Deus, o nosso Pai, que nos ama, que nos perdoa, nós não podemos brincar com o pecado para depois pedirmos perdão a Deus. É melhor não pecarmos, é melhor sermos vigilantes do que sermos restaurados depois, pois o perdão divino restaura a nossa comunhão com Ele, mas não anula as consequências que manifestarão a seguir. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Vejamos nesse primeiro momento, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre as consequências do pecado da nossa vida. Temos 3 exemplos que ilustram muito bem as consequências do pecado, apesar de terem sido perdoadas essas pessoas. Primeiramente, observamos o exemplo da geração de israelitas que saiu do Egito. Quando eles se recusaram a crer que herdariam a terra prometida, o Senhor irou contra eles a ponto de querer destruí-los. Sim, destruí-los. Está em Números 14, 11 e 12. Mas Moisés intercedeu por eles, suplicando o perdão de Deus, e Deus ouviu a oração de Moisés, e decidiu perdoar o pecado daquele povo. Juntamente com o perdão, o Senhor anunciou qual seria a consequência do pecado que eles haviam cometido, ainda que já perdoado. O Senhor disse claramente em Números 14, 20 a 23, que eles não entrariam na terra da promessa. Aquela geração toda morreu no deserto, peregrinou 40 anos, e ninguém, com exceção de Josué e Caleb, entraram naquela terra. O segundo exemplo de consequência de pecado que nós temos nas Escrituras é o exemplo do nosso querido rei Davi, o qual, ainda que fora perdoado pelo pecado que ele tinha cometido, quando ele adultera com Betseba e causa a morte do seu marido, comete um homicídio, a palavra de Deus nos diz assim em 2 Samuel 12, 9 a 14. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu,
para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Eis que a tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Ainda que Deus tivesse perdoado Davi, livrado Davi da morte, porque ele deveria ter morrido, as consequências foram anunciadas sobre a sua vida e a sua família. Ele foi avisado que a espada jamais se apartaria da sua casa, e ele provou a dor de ver um filho matando outro. Absalão matou Amon porque Amon tinha realmente defraudado a sua irmã Tamar. A vida de Davi, bem como a sua família, tornou-se realmente, meus irmãos, uma grande confusão depois desse seu pecado. Na rebelião de Absalão, seu filho, a profecia teve o seu cumprimento final, quando as concubinas do rei foram tomadas pelo próprio filho, humilhadas à vista de todo o povo de Israel. Portanto, todo pecado, mesmo que perdoado por Deus, deixa consequências, deixam marcas. Haverá colheita do que plantamos. O perdão divino remove a culpa, mas as consequências, ainda que aplacadas pela misericórdia divina, hão de se manifestar. Um terceiro exemplo claro dessa verdade, que os pecados perdoados deixam consequência, pode ser visto na vida do próprio apóstolo Paulo, o qual antes da sua conversão perseguiu a igreja de Jesus como poucos fizeram. Sabemos que ao encontrar-se com Jesus, Paulo foi perdoado de todos os seus pecados. No entanto, assim que se converteu, uma das primeiras palavras proféticas que ele recebeu do Senhor foi: eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Todo cristão precisa entender as consequências do pecado antes de decidir pecar. Mesmo que haja perdão sobre a nossa vida, querido, mas colheremos consequências sobre os nossos pecados. E nessa mensagem eu quero mostrar as consequências dos pecados cometidos contra a família. Eu quero classificar como pecados familiares toda a quebra dos mandamentos divinos acerca da família. Tudo aquilo que fazemos, em resumo, contra a nossa família, querido, é algo grave e terá consequências. Eu não estou aqui para ressaltar os seus pecados, e nem tampouco trazer condenação sobre a sua vida. Você que já foi justificado por Deus, mas eu quero trazer uma palavra para que você fique vigilante, para que você realmente não venha cometer esses pecados. E se você realmente, porventura, tiver cometido esses pecados que eu vou dizer, eu quero dizer para você que há oportunidade de arrependimento, de volta para Deus, há possibilidade de uma restauração. Então, dito que pecados têm consequência, eu quero dizer para você agora os pecados em relação aos pais e aos filhos. Preste atenção agora, filhos. Pecado que os filhos podem cometer em relação aos pais. Palavra de Deus tem um mandamento com promessa para os filhos, que honrar os seus pais. E esses filhos, se honram os seus pais, terão vida longa e terão prosperidade sobre a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e seja de longa a vida sobre a terra. O que muitos, porém, não se dão conta é que a falta de honra
A desonra para com os pais produz o efeito inverso. Encurta os dias da vida de quem comete esse tipo de pecado e impede você a prosperar. Filho, você não terá nenhuma prosperidade na sua vida e não terá vida longa se você desonra o seu pai e a sua mãe. É o que diz a palavra. O livro de Provérbios mostra um duplo juízo determinado sobre a vida de quem amaldiçoou seus pais. Provérbios 20 e 20. Quem amaldiçoou seu pai, a sua mãe, apegar-se-á, apagar-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Filhos ingratos, rebeldes, sem afeição, transtorna a vida dos pais e também a sua própria vida. Filhos que gritam com os pais, que desrespeitam os pais, que agridem os pais com palavras e atitudes, vivem na escuridão, diz a palavra de Deus. Filhos que abandonam os pais à própria sorte, que não cuidam deles na velhice, que ainda desandam a boca para infligir contra eles suas maldições, são filhos governados por Satanás, são filhos rebeldes, maus. O rei Salomão é enfático ao dizer que a vida do filho que amaldiçoa pai e mãe, que não honra pai e mãe, terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A luz de sua vida se extinguirá, quer dizer, vai apagar inevitavelmente. Há claras, portanto, consequências sobre esse tipo de pecado. Mesmo que gente tente aplicar o texto a seguir a uma perda de visão somente no sentido espiritual, ainda assim é assustador. Olha o que diz Provérbio 31. Os olhos que zombam, o que não honra o pai, o despreza, a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos no vale e devorados pelos filhos das águias. Até que nível pode-se entender as consequências de pecado em relação entre pais e filhos? De acordo com a palavra do profeta Malaquias, essa maldição pode ir além das casas envolvidas e atingiu a nação. Olha o que diz Malaquias: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venham e fira a terra com maldição. Sério, tem muita gente realmente enroscada em seus pecados familiares sem conseguir prosperar em nada. Mas, quando existe arrependimento, mudança de coração, mudança de atitude, certamente o quadro pode ser revertido. Você, querido filho, que tem cometido pecados contra os seus pais, não tem honrado seu pai e sua mãe, preste atenção, a sua vida vai de mal para pior. Hoje é tempo de arrependimento. Volte para Deus nesse instante. Arrependa desses pecados que está prejudicando a sua caminhada. Por outro lado, os pais também receberam o mandamento de Deus. São advertidos a governarem bem a sua casa, criando-se no temor e na admoestação do Senhor, e sem provocá-los a ira. Portanto, é dever do filho obedecer aos pais, e é obrigação dos pais educar os filhos de forma correta. O apóstolo Paulo ressalta muito bem essas duas responsabilidades em Efésios 6:1 e Colossenses 2:21. Na verdade, ele está provocando aqui uma polêmica, porque naquela época em que foi escrita essa palavra, a igreja de Éfeso e aos Colossenses, os filhos eram tratados de qualquer maneira no Império Romano. O pai tinha poder total pelos filhos. Olha que coisa louca. Total. Desde conseguir casamento para o filho e a filha,
até matar filho e a filha sem nenhum problema. Quando nascia um filho naquele contexto romano, o que acontecia? O filho é colocado na presença do pai. Se o pai elevasse o filho acima dos seus ombros, era para o filho ser criado. Se não, esse filho era entregue para ser morto. Ele poderia ser morto asfixiado ou poderia ser morto afogado. E talvez num ato de misericórdia colocado à porta das cortes da época para ser adotado por alguém. E o final dessa criança adotada seria a escravidão e a prostituição. E aí Paulo escreve essa palavra maravilhosa, resgatando a dignidade dos filhos. A maneira correta de criar os filhos. Paulo diz com muita propriedade que os pais não deveriam provocar a ira para com os filhos, né? E Paulo fala isso com muita propriedade. Isso é algo revolucionário e algo maravilhoso. Mas como os pais podem provocar irritação aos filhos, o desânimo para os filhos? Como os pais podem pecar contra os filhos? Vou dizer algumas possibilidades. Uma das possibilidades é quando os pais protegem excessivamente os filhos dentro de casa. Aqui a superproteção é um caminho seguro para irritar os filhos, pois corresponde a jamais confiar neles e achar que eles sabem pouco e são incapazes de fazer algo. Com esse conjunto de atitudes, você estará criando uma oportunidade para que seus filhos fiquem irritados, porque esse tipo de postura faz com que sintam-se asfixiados e derrotados. Há filhos que ouvem a todo tempo: deixa que o papai faz, deixa que a mamãe resolve, deixa que eu vou lutar por vocês, vou à luta por vocês. Quando eles completarem 18 anos, querido papai, querida mamãe, aí você vai continuar fazendo isso na vida deles, porque infelizmente isso acontece com muita gente. Fazer todas as coisas. Isso vai cansar o filho, vai desmotivar o seu filho. É falta de sabedoria da parte do pai e da mãe, a superproteção. Nossos filhos precisam de aprender a crescer. Amor e cuidado não pode justificar a superproteção, porque um pai não pode achar que seus filhos devem ficar imunes a qualquer tipo de sofrimento. É como se o pai tivesse não querendo que o filho não sofresse as suas dores do passado. Um pai e mãe que dizem assim: eu vou ser diferente, eu fui muito humilhado, protegido demais pelo meu pai e minha mãe. Ele quer fazer diferente, aí exagera, aí é a superproteção. Leva essas crianças agarradas na saia da mãe, não soltam a saia da mãe. Se nós continuarmos fazendo isso, ficarmos, aliás, queridos, superprotegendo nossos filhos, essa superproteção vai arruinar a vida deles. Eles, às vezes, têm um desejo até incontrolável de sair de casa por causa dessa superproteção. Há filhos que alcançam a independência deles, presta atenção, querem ir para outro lugar. Filho mimado não é bom filho. Com certeza devemos protegê-los, cuidar deles, sim. Caso contrário, nós, queridos, estaremos criando filhos e filhas totalmente inseguros, despreparados ou despreparadas para a vida. Pais superprotetores deixam os seus filhos despreparados para enfrentar o mercado de trabalho, que é um mercado que é marcado por forte competitividade. Há muita competição. Filhos de pais superprotetores geralmente sentem tristeza e revolta por não terem sido treinados
para aproveitarem a oportunidade para crescerem na vida, nas oportunidades que a vida oferece. Se você quer irritar o seu filho, exagere na proteção. Eles não precisam de serem filhos protegidos, porque no futuro você vai encontrar um homenzarrão, ainda menino emocionalmente, amedrontado, incapaz de enfrentar as lutas da vida. Mesmo parecendo contraditório, saiba que um pai também irrita o filho quando não o disciplina. Olha o que diz Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. O que Salomão está nos ensinando nesse provérbio? Que o pai que nunca disciplina o seu filho e jamais o corrige, está dizendo ao filho que não se importa com ele, que não o ama. O resultado dessa constatação é a formação de um menino emocionalmente frágil, inseguro e com a sensação de ser mal amado. Volto a dizer, falta de disciplina é falta de amor. Especialistas afirmam que os filhos, quando sabem que podem fazer tudo sem limite, tendem-se a sentir inseguros e não amados, não preparados para a vida. Existe uma forma de criar filhos que considera negativa e irresponsável. Ela preconiza que os filhos não podem ser contrariados e que as crianças não podem ser frustradas. Se isso acontecer, estaremos criando gente infeliz, sem liberdade. Ora, queridos, isso é uma balela, uma falácia. Porque é contrário à palavra de Deus. Criança sem horário de chegar em casa, sem horário para comer, para dormir, sem limite para brincar e sem rotina definida, corre o risco de se tornar um adulto que abusa dos limites dos outros. Além disso, será um adulto exposto a muitos perigos, queridos, que é nas ruas das cidades que nós vivemos. Perigos no trabalho, porque foram criados sem limite. A nossa cidade está cheia de homens fardados, com arma na cintura, prontos a cobrar limites nos ambientes coletivos. Os fóruns estão cheios de homens e mulheres togados, trabalhando para que a sociedade tenha limites. Não há como crescermos, não há como termos um bom caráter, formar um bom caráter na nossa vida sem os limites estabelecidos. Não podemos deixar nossos filhos livres, fazendo o que eles bem querem. Se você não determinar limite para o seu filho, a sua filha, o mundo fará. E fará de uma forma que você não apreciará. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Mas há um outro caminho que leva à irritação dentro de casa, a maneira que o pai pode irritar o filho. É pais que colocam metas irreais para os filhos. A frustração de não terem conseguido alcançar os seus próprios sonhos e alvos, alguns pais promovem uma cobrança pesada sobre quem não tem nada com isso. Todos nós conhecemos histórias de homens e mulheres pressionados à exaustão por um senso de incompetência por acharem que jamais irão agradar os pais, não importa quanto se esforcem. Pais que descarregam seus fracassos, suas metas pessoais sobre os ombros dos seus filhos, é algo muito sério. Ao sentir contrariados, podem desanimar. Eles podem fracassar na vida. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem.
não coloque sobre eles metas ou expectativas além daquilo que eles podem fazer, além do que eles podem suportar. O homem que age daquela forma não poderá questionar a razão dos filhos se tornarem talvez desanimados, ansiosos para se casar, não por amor, mas por necessidade. Eles podem ficar loucos para sair de casa, porque há muita pressão sobre a vida deles. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Papai, mamãe, filhos e filhas. Esses pecados estão presentes na sua casa. Você, querido filho, é aquele que honra o seu pai e sua mãe. Querido pai, querida mãe, vocês têm realmente criado seus filhos na disciplina do Senhor, na demonstração do Senhor, mas sem irritá-los. Pense nisso. Pecados também entre o casal. Esses são pecados também na família. Quais seriam esses pecados? Primeiro, infidelidade. Um gravíssimo pecado na vida de um casal. Infidelidade conjugal traz consigo sérias e graves consequências. A palavra diz: não adulterarás. A palavra diz que Deus julgará os adúlteros. A palavra de Deus diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas há pecado, mas há perdão para esse pecado. Lembra daquela mulher apanhada no seu próprio ato de adultério? Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Há uma nova chance, mas é algo muito sério na vida de um casal. É a quebra realmente da aliança conjugal. Pecados de ordem sexual na Bíblia são diferenciados dos demais tipos de pecados. Porque o pecado que cometemos contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Um outro pecado familiar que quero destacar nessa palavra é o pecado de incesto. O Senhor estabeleceu muito bem na sua palavra limites claros contra relações sexuais incestuosas. Levítico 18, de 6 a 17, tem a descrição desse pecado, que são relações sexuais realmente entre pessoas da mesma família. Irmãos e irmãs, pais e filhos, tios, é uma confusão danada nessa área, e Deus condena esse tipo de relação. Deus falou abertamente contra esse pecado. Infelizmente, nós vivemos dias em que a maior parte dos abusos sexuais acontece no ambiente familiar, esse ambiente de liberdade. Seja por irmãos mais velhos, primos, pais, padrastos, ou qualquer outra pessoa que seja no ambiente familiar. Esses pecados sempre trarão consequências, prejuízos na vida de quem os pratica. É algo sério que temos que considerar, que tem destruído muitas vidas, destruído muitas famílias, nos aconselhamentos, na terapia para casais, ou em seminário de cura interior. Há muitas confissões de pecados nesta área sexual, de violência sexual dentro de casa, mas de abuso sexual vindo da figura paterna, de ser uma figura de proteção, se torna uma figura de imoralidade. Mas há pecados também relacionados, queridos, ao relacionamento conjugal. Sei que pecados sexuais são sérios, mas também de relacionamentos também são sérios, temos que considerá-los. Rapidinho, quando o marido deixa de amar a esposa, como Cristo ama a igreja, isso é pecado. Quando ele não ama.
quando ele trata a sua esposa asperamente. A palavra diz: maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Deixar de honrar a esposa. Do mesmo modo, vocês, maridos, disse Pedro 3,7, 1 Pedro, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha bem, maridão. Paulo está escrevendo, Pedro está escrevendo para nós que nós devemos amar nossas esposas, não devemos tratá-las asperamente, tratá-las com mais cuidado, tratá-las com mais afeto, com mais carinho, que é um desafio para nós. Devemos honrar nossas esposas, honrá-las, apreciá-las. E Pedro está dizendo que se nós não fazemos isso, as nossas orações são impedidas diante de Deus. Leve isso a sério. Mas há outro pecado aqui por parte das mulheres, na área do relacionamento com o marido. É quando a mulher é rixosa, iracunda. Olha o que diz Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Mulher rixosa é aquela que fala sem parar, briga por qualquer motivo. Trata-se daquela mulher que está mal com a vida e deixa todos irritados em volta, ou à sua volta. Essa mulher, ao invés de ser uma aliviadora de tensões, é um tormento na vida do marido. Ela faz mal e não bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Para ser insensato, por ser insensata, ela destrói a sua própria casa em vez de edificá-la. Longe de ser auxiliadora idônea, é rival que compete com o marido. Longe de ajudá-lo, revela-se um peso na vida dele. Longe de ser confidente confiável, tem uma língua solta e gosta de espalhar contendas. Longe de ser amiga compreensiva, é como vinagre na ferida que gera mais sofrimento do que alívio. A solidão é melhor do que a companhia desse tipo de pessoa, de tipo de mulher, de esposa. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com a mulher briguenta. É melhor viver sozinho, diz Salomão, num canto ou no sótão da casa, do que dormindo na mesma cama com a mulher amarga, cuja língua só profere palavras e animosidade. O casamento foi criado por Deus para ser uma fonte de prazer, uma fonte de alegria. E com a mulher rixosa, ele torna-se um lugar de tormento. O casamento foi planejado para ser um jardim cheio de flores e pode converter-se num deserto árido, sem vida. É melhor estar só do que mal acompanhado. É melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. É o que diz aqui Provérbios 21, 19. E 27 de Provérbios, verso 15, diz que o desconforto de viver com uma mulher ranzinza é muito sério também. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. O que Salomão está dizendo para nós? Que uma das torturas mais terríveis da vida do ser humano é ter uma esposa que é semelhante a uma goteira. Pensa numa goteirinha. Foi instrumento de tortura nos tempos da ditadura, do tempo de Rita, né? Botar o prisioneiro num lugar bem fechadinho, uma gota no cérebro, noite e dia. Enlouquece a pessoa. Esse barulho monótono e constante perturba a alma e enlouquece o sujeito. É isso que o escritor está dizendo. A mulher rixosa
ela não cessa de falar, fala todo o tempo, não cessa. Eu li que Abraham Lincoln, que a maior tragédia que aconteceu na vida dele não foi o seu assassinato, mas o casamento dele com Mary Todd Lincoln. Ela era uma mulher ranzinza, ela era uma mulher rixosa, uma mulher iracunda, ela era uma goteira na vida dele. Menosprezava o marido, falava com ele com desdém, colocava apelidos nele. Mesmo na presença de ministro de Estado, ela jogava café quente em seu rosto. Imagine isso. Abraham Lincoln tinha o hábito de frequentar longas e intermináveis reuniões que varavam a madrugada. Não porque ele gostasse muito de reuniões, mas é porque ele não gostava de voltar para casa, não tinha prazer de voltar para casa, ele não suportava voltar para casa. Porque a mulher rixosa é uma péssima companhia, como goteira numa que nunca cessa. Ela é incômoda, incomoda muito. Espero que você, minha querida irmã, serva do Senhor Jesus, lavada no sangue do Cordeiro, não seja essa mulher. Que você seja uma mulher virtuosa, que você seja uma mulher sábia que edifica a sua casa, que abençoa o seu marido, que ele sente feliz em falar a seu respeito, que você seja uma esposa que encoraje o seu marido, que traga beleza à sua casa e à vida do seu esposo. Desejo que as bênçãos de Deus sejam derramadas, portanto, sobre a sua vida e que você construa a sua casa com sabedoria do Senhor. Outro pecado relacional tem a ver com a esposa é aquelas mulheres que não são submissas à liderança do marido. Isso não pode acontecer. Quem tem liderança na casa, dada pelo Senhor, é o marido. A família cristã não tolera Jezabel. Não tolera. Então que você seja uma esposa que respeite a liderança do seu marido, do seu esposo. Colocada por Deus essa liderança. Em último lugar, eu quero ainda falar para você algo, para encerrar essa palavra, que é o seguinte: se você estiver cometendo qualquer desses pecados, quaisquer desses pecados, não importa qual seja, não importa como está a sua vida, existe uma esperança. E a palavra para você agora é arrependimento. Arrependimento. Você precisa entender a gravidade do que você está fazendo. Entender que esses pecados trazem consequências sobre a sua vida, vão arruinar a sua vida, arruinar a sua casa, arruinar a sua família. E você precisa de arrepender, de abandonar o seu pecado, de deixar realmente o seu pecado para trás. Fazer como o filho pródigo, né? Que diante da sua situação de abandono da sua casa, da sua família, do aconchego da sua casa, do carinho do pai, ele diz: levantai-me-ei, irei com meu pai, diz: pai, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece que pecou contra o céu, contra Deus, contra o pai, que é a família, contra si mesmo, que prejudicou a si mesmo. E ele foi perdoado. Ele recebeu o perdão de Deus. Olha que tudo que Deus quer de mim e de você é arrependimento. É o caminho para nós recebermos o perdão de Deus. É o caminho para nós trilharmos um novo caminho. É um caminho o caminho do arrependimento vai nos levar a trilharmos um caminho de santidade, um caminho de obediência à vontade de Deus. O arrependimento precisa de estar no nosso coração.
Queria que você, nesta hora, pensasse sobre a sua vida, a sua família. Se você estiver cometendo algum pecado contra os seus familiares, seja você filho, seja você esposo, esposa, arrepende-se nessa hora. Peça a Deus perdão. Eu quero orar com você. Pai, eu quero que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja curando as famílias que estão me ouvindo agora. Cura os filhos, Deus, de rebelião. Cura os filhos, ó Deus, que não têm honrado seus pais, que têm sido desobedientes, que têm vivido em pecados, ó Deus. Tenha misericórdia desses filhos. Traga-os de volta para o aconchego do Senhor e da sua família. Abençoe também os pais que não têm, ó Deus, têm super protegido os seus filhos, têm irritado os seus filhos, não têm demonstrado amor verdadeiro, disciplina verdadeira para com os seus filhos, têm prejudicado o crescimento deles, ó Deus. Ó Deus, perdoa esses pais, que eles se acertem agora, que eles coloquem limite nos seus filhos, que eles formem filhos fortes para enfrentar um mundo turbulento, ó Deus. Abençoe as nossas irmãs que são esposas, livra essas irmãs de serem rixosas, de serem briguentas, de serem iracundas, de serem goteiras. Sim, Deus, livra. Coloca no coração delas a sabedoria do Senhor, a amabilidade, ó Deus. Ajude essas irmãs a serem mulheres que edifiquem bem as suas casas. Dê arrependimento, ó Deus. Nessa hora nós, quebrantamento, quebra o nosso coração. Queremos famílias bem estruturadas, família que seja uma inspiração. No nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração, querido? Que o Espírito Santo visite você nesta hora. Que o perdão de Deus inunda o seu ser, invada o seu coração. Que você experimente a paz do perdão de Deus, que excede todo entendimento. Que você tenha esperança que Deus vai fazer algo novo na sua vida, algo novo na sua família, algo novo na vida dos seus filhos, na vida de você, esposa e esposa. Que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. Que tenham uma semana abençoadíssima debaixo dos cuidados do Senhor. Boa tarde, Family Church. Olha eu aqui de novo. Vocês estão curtindo esse estilo um pouco mais interativo do nosso culto? Me fala, comenta aí no YouTube o que vocês estão achando. Essa semana eu queria propor algo diferente. Na semana passada a gente fez a selfie em frente à TV. Essa semana eu queria propor algo que Deus colocou no meu coração e eu queria dividir com vocês. Às vezes, nesse tempo que a gente está vivendo, vem alguns pensamentos maus, certo? O que a gente faz? A gente repreende esses pensamentos em nome de Jesus e a gente traz à memória algo que foi bom. Então eu queria incentivar você a escolher 3 fotos e postar no seu Instagram 3 momentos inesquecíveis para você na Family Church. Coloca, não sei, seu casamento, ou um almoço inesquecível, um culto inesquecível, uma foto sua criança, eu não sei. Compartilhe com a gente. Eu já tô curiosa para saber quais são os momentos de cada um, certo? Não vai ter desculpa que tá de pijamão tomando café. Parou, agora você pode participar. Então faz isso. Marca o arroba da Family Church, arroba Family Church NYC, marca o nosso Instagram e coloca a hashtag WeAreFamily ou então coloca Somos Família. Certo? Vamos fazer isso junto? Espero que vocês gostem. Combinado? Então vamos à agenda da semana? Aos domingos, além dos nossos cultos em inglês 10h30 da manhã, em português 12h30, às 6 a gente tem um Zoom Call com a pastora Deiva. Chama-se Abraço e Oração. Começa às 6 e um encontro de mulheres, onde a gente se reúne pra gente poder falar um pouco como foi a nossa semana e, claro, pra gente aprender mais sobre a palavra e orar umas pelas outras. Tem sido incrível. Se você quiser participar, manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram. Combinado? Na terça-feira a gente tem um Zoom de casais às 9 horas da noite com o pastor Francisco e a pastora Deiva. E também às terças-feiras a gente tem um Bible Study com a Jack às 8 horas da noite, para meninas de até 18 anos. Mais informações pelo Instagram. Quarta-feira a gente tem Célula Viva Mineola, 7h30 da noite, e Célula Viva Singular, que é a minha célula querida. Sério, se você quiser fazer parte, a gente vai adorar ter você na nossa célula. Começa 8 horas da noite, combinado? Quando acabam as células, o que a gente faz? A gente corre pro Instagram da pastora Deiva, porque às 9h30 da noite tem a live, Quem Eu Sou Define os Meus Relacionamentos. Essa semana ela falou sobre os sanguíneos, ela tá falando sobre os temperamentos, você não pode perder. Quinta-feira a gente tem a live com o pastor Lucas,
6h30 em português, 7h30 em inglês. E também um Zoom Call com Roberto Rabelo, só para homens, de homem para homem. Começa às 9 horas da noite. Sexta-feira a gente tem Zoom Kids, 3 horas da tarde para as crianças, 8h30 para os preteens. Além do Alive, 7 horas da noite. Quem tá com saudade do Alive? Eu tô com muita saudade. Também nas sextas a gente tem Célula Viva Garden City, que é 7h30 da noite, Célula Viva História às 8 e também a Célula Viva Westchester às 8 horas da noite também com o Thiago. Sábado a gente tem a live com a pastora Deiva. Todo sábado ela recebe um novo convidado, é 4 horas da tarde lá no Instagram dela. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso cronograma, porque a gente está oferecendo muita coisa legal. Se você não estiver participando, por favor, participe. Eu tô com muita saudade de todos vocês. Espero que vocês tenham uma semana incrível. Deus abençoe todos vocês. Um beijo! Pode chegar, tom de Deus. Chegou o samba, devagarinho. Chegou o samba, batendo forte no tambor para louvar ao Senhor. Mas chegou o samba bem devagarinho. Chegou o samba, batendo forte no tambor para louvar ao Senhor. Eu sou de Cristo, eu sou do samba, sustento no pandeiro o sotaque brasileiro. Levamos às igrejas um louvor diferente que mexe com os pés e o corpo inteiro. Mas eu sou de Cristo, Eu sou do samba, sustento no pandeiro o sotaque brasileiro. Mas eu sou de Cristo, eu sou do samba. sustento no pandeiro, sou brasileiro. Mas o malandro que é malandro ficou esperto, foi pra Cristo, caminho certo. E o malandro que é malandro ficou esperto, foi pra Cristo, caminho certo. Mas eu sou de Cristo, eu sou do samba, sustento no pandeiro o sotaque brasileiro. Levamos às igrejas um louvor diferente que mexe com os pés e o corpo inteiro. Mas eu sou de Cristo, Eu sou do samba, sustento no pandeiro o sotaque brasileiro. Mas eu sou de Cristo,